O que representa, de fato, essa potência? O que vem a ser, de fato, essa ideia de potência? Potência é a capacidade de superar o próprio limite. Isso, em resumo, é o sentido da potência. É quando eu consigo ultrapassar o meu próprio limite. Eu tinha um limite, eu ia até um determinado limite e aí de repente eu consigo ir além desse limite. No momento em que eu consigo ir além desse limite, eu atingi um estado de potência. Ou seja, se eu consigo sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito, isso não é um estado de potência. Isso é um estado de preservação. Então, se a minha vida ela está estável, se ela está previsível e as coisas são sempre as mesmas, eu não alcancei um estado de potência. Porque se eu tivesse alcançado um estado de potência, eu estaria num crescente e as coisas, consequentemente, estariam mudando. Em que área da vida a potência ela seria necessária? Em todas as áreas da vida. Então, se eu tenho um relacionamento afetivo e eu sei exatamente o que vai ser, o que vai vir daquela pessoa para mim e o que vai vir de mim para ela, esse relacionamento não tem potência. Para que ele tenha potência, é necessário que ele tenha a capacidade de surpreender. Ele tem a capacidade de progredir. Não importa quanto tempo você esteja com a pessoa, é muito importante que haja uma progressão. A progressão podem ser, inclusive, planos que vocês façam juntos. Então, olha, vamos agora conquistar isso aqui juntos. Vamos traçar um plano comum. E aí, alcançado esse plano comum, vamos traçar outro plano comum. E aí você tem uma progressão. Você tem um estado progressivo da relação, por exemplo. No seu trabalho, se o seu trabalho é o mesmo há 5 anos, há 5 anos você faz a mesma coisa do mesmo jeito, o seu trabalho não tem potência. Se ele tivesse potência, ele estaria escalonando, ele estaria se ampliando cada vez mais. O seu desenvolvimento físico, mesma coisa. Se a sua rotina física, se o seu estado físico é o mesmo que há 1 ano atrás, não há potência nisso. Você perdeu potência. Essa estabilidade, ela significa que não houve crescimento. Se não há crescimento, existe estagnação. Estagnação é uma energia que atrai doença. Outra coisa também é o próprio caminho espiritual, né? Se eu não conseguir trazer novos hábitos, se eu não conseguir me aproximar de uma nova rotina, se eu não conseguir me aproximar de uma nova forma de ser e agir, eu também não estou alcançando potência. Então a potência é a possibilidade de você entrar num processo de escalonada, ou seja, de escalar, de acrescentar cada vez mais algo superando os seus próprios limites. A vida e as pessoas à sua volta esperam determinadas coisas de você em razão da pessoa que você é, em razão das pessoas te conhecerem. As pessoas já conhecem você e elas já esperam de você alguma coisa. Quando você apresenta algo mais do que as pessoas esperam, você alcança esse estado de potência, você abre esse estado de potência. Então vê que potência é uma coisa que não é uma virtude adquirida, né? Não é, eu consegui alcançar a potência e pronto. Não. A potência é uma virtude que precisa entrar numa dinâmica permanente. Todo dia eu preciso acrescentar um pouco mais.
todo dia eu preciso produzir um crescimento constante. Quando as pessoas me perguntam, né, afinal de contas, o que é cabala ancestral? Cabala ancestral é um estilo de vida centrado em desenvolvimento constante. É um estilo de vida porque ele muda a sua vida, né? É um pensamento que muda a sua vida, é uma reflexão que muda a sua vida, é uma tradição que muda a sua vida. Ela tem como objetivo mudar o seu estilo de vida, a sua forma de se relacionar com a vida de uma maneira geral, centrado, tendo como ponto central desenvolvimento constante. O que é o desenvolvimento constante? A potência, de que tanto falamos. A potência é esse desenvolvimento constante. O principal fator de potência na vida dos cabalistas é o aprendizado. Nós desejamos construir uma vida de aprendizado constante, ou seja, não há um momento em que um cabalista ele diz, agora eu já aprendi tudo, agora eu não quero mais aprender nada, agora eu não quero mais saber de nada, eu já sei o suficiente. Não existe essa suficiência na cabeça de um cabalista, ele quer sempre aprender mais. E esse exercício de aprendizado é a mãe de todas as potências. A mãe de todas as potências é querer aprender mais, mais e mais, e cada vez mais. O aprendizado é o que dá início à mudança de hábito, é o que dá início à mudança de costume, de rotina, é o que dá início à mudança da vida. Então eu só consigo mudar a minha vida se eu consigo aprender, se eu me abro para o aprendizado. Então, de todos os estados de potência, o estado matricial de potência, o que matricia todas as outras potências, é o aprendizado. Aprendizado constante. Até para que você cuide da sua saúde, até para que você cuide do seu relacionamento afetivo, do seu trabalho, você tem que beber da fonte do aprendizado constante. Se você já sabe, se você acha que você já sabe tudo, se você acha que já tem todas as respostas, se você já sabe como funciona, então não haverá potência. Porque se você se basear naquilo que você já sabe, o que vai sair de você é sempre a mesma coisa. Então você precisa se abrir para aprender mais e mais e cada vez mais. Então, o que é potência? É a capacidade de superar o seu próprio limite. Capacidade de ultrapassar o seu próprio limite, principalmente o seu limite compreensivo. Eu agora compreendo mais do que compreendia há um ano atrás. E assim por diante. A potência está ligada a uma das ações da luz infinita no mundo, né? Uma das coisas que a luz infinita oferece para o mundo. Na Cabala Ancestral a gente aprende que existem duas coisas que a luz infinita oferece: aprendizado e potência. E aonde a gente vê isso? Na natureza. A natureza, ela é diariamente, constantemente, bombardeada com a disponibilidade de aprendizado e potência. Tudo aquilo que vem para mim precisa gerar em mim aprendizado, compreensão. E precisa gerar em mim uma força a mais por ter ultrapassado aquele desafio. Você vê isso em todos os reinos da natureza. Um inseto passa por isso, uma planta passa por isso. Ela aprende com o obstáculo e se ela sobrevive ao obstáculo, ela se torna mais potente, mais capaz,
por causa dessa superação. Na vida humana não é diferente. Essa é a forma como Deus age na criação. Nós temos o hábito de acreditar, porque as religiões nos impregnaram dessa crença, de que Deus é alguém que nos concede o que nos falta. Deus é um ser, para as religiões, que dá pra gente o que está faltando, obviamente se a gente cai nas graças de Deus, ou se a gente obedece Deus, ou se a gente está na religião certa, ou se a gente reza na língua certa. Tem gente que vai dizer que Deus é hindu, tem gente que vai dizer que Deus é judeu, tem gente que vai dizer que Deus é cristão. Então tem gente que vai dizer que ele só vai ouvir a sua oração se você falar em sânscrito. Outros vão dizer que ele só vai ouvir a sua oração se você falar em árabe, ou em hebraico, ou em aramaico, ou, sei lá, em mandarim chinês, latim, iorubá. Para a Cabala Ancestral, como funciona isso? Deus já nos deu tudo o que precisamos. Nada nos falta. A noção e a perspectiva de que nos falta alguma coisa é uma noção e uma perspectiva concedida pelo ego. É o ego, é a lente do ego, olhando para a vida, que faz com que você veja que te falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa, está faltando um empurrãozinho para resolver aquele problema, está faltando eu ter isso, eu ter aquilo, ou eu obter isso, obter aquilo. E aí eu tenho que pedir para alguém muito poderoso, como Deus, Criador das galáxias, para me ajudar a resolver o meu problema particular. E o Criador das galáxias vai parar tudo para resolver o meu problema particular. Isso para nós não faz muito sentido, né? Isso soa de uma forma muito infantil, muito primária. Então Deus não é um ser que nos concede favores. Deus não é um ser que nos concede presentes em razão do nosso comportamento. Admitir isso seria admitir que nos falta alguma coisa. E isso é uma inverdade. Porque dentro da própria perspectiva da criação, ao final da criação, viu Deus tudo o que fez. E tudo era bom. Como está escrito no final dos 7 dias da criação de Gênesis. Quando diz ali que viu tudo era bom, significa que tudo estava no lugar que deveria estar. Todas as coisas já foram presenteadas com tudo aquilo que elas necessitam. O que eu quero dizer com isso é que tudo o que você tem hoje na sua vida, por menos que você tenha, eu poderia falar isso para um mendigo na rua. Tudo o que você tem hoje na sua vida é exatamente o que você precisa para chegar no lugar que você precisa chegar. Nada lhe falta. Mas, se você não tiver a visão, tudo vai lhe faltar. E mesmo que alguém te dê 10 vezes mais do que você tem, ainda assim você não conseguirá fazer nada. Então, nada lhe falta. Se é assim, então, qual é o papel de Deus na nossa vida? Nos conceder aprendizado e potência. Permitir que você aprenda com o que está acontecendo na sua vida e permitir que você se torne mais forte com o que está acontecendo na sua vida. E se você consegue entrar nessa
inspiração, no sentido de se tornar a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Começar a aplicar na sua vida os atributos associados a Deus. Se você consegue fazer isso, Deus se torna um modelo, uma referência, uma motivação. Eu preciso me tornar semelhante a Deus. E um dos principais nomes de Deus é potência. El. El é um nome muito comum de Deus dentro da literatura semítica. E o significado do nome El é potência. Os cabalistas ensinam então que a luz infinita ela age na criação através da produção de aprendizado e a produção de potência. A potência é considerada uma consciência essencial da vida plena. Porque todas as 22 qualidades apresentadas pelas 22 letras são consciências essenciais para obter a vida plena. Tá? É preciso, para você estar na vida plena, você precisa se sentir numa evolução constante. Porque a felicidade, ela carece da inovação. Você só consegue, se você recebe algo que você queria muito, daqui a pouco esse algo se torna familiar. E esse algo já não é mais fonte de felicidade. Para que esse algo se torne fonte de felicidade e permaneça, esse algo precisa entrar no processo evolutivo. Você queria muito casar com aquela pessoa, e aí se passaram alguns anos e tudo virou uma grande rotina. Então, aquilo que era um desejo por algo novo começa a entrar num processo enfadonho, né? Já começa a não ser mais tão interessante, a não ser que ambos estejam empenhados em evoluir, crescer, cada um dentro de si crescer, e esse crescimento produzir uma novidade dentro da relação. Então é preciso evoluir constantemente, é necessário estar em permanente progresso evolutivo para que você se sinta pleno, para que você se sinta em estado de plenitude. Para os antigos de nossa tradição, a potência tem uma ligação com a pulsão da vida. E é por isso mesmo que a letra Lamad, que é a letra da potência, vem logo depois da letra da vida plena, que é a letra Kaf. Então, nós tivemos na semana passada a letra Kaf, que é a letra da vida plena, e nessa semana a letra Lamad. Lamad, potência, vem depois da vida plena. Ou seja, só a potência nos leva, só a vida plena nos leva para a potência. Tudo aquilo que eu falei da letra Kaf na aula passada é aquilo que me leva para a potência. E é a potência que me leva para o mérito, que é a letra Mim. A letra Mim, que é a letra que vamos falar na aula que vem. Só a potência nos leva para o mérito. O que é o mérito? Maturidade. Maturidade. Mérito é um estado de maturidade que precisamos obter. É um estado de maturidade que precisamos alcançar na vida. A vida plena precisa amadurecer.
E para os cabalistas, o amadurecimento está vinculado à aquisição de mérito. Só a potência faz a ponte entre a vida e a maturidade. De um lado a vida, do outro lado a maturidade. O que é que faz a ponte entre uma coisa e outra? O uso da potência, da compreensão da potência. E amadurecer é o estado essencial do crescimento espiritual. Vocês já devem ter ouvido eu falar aqui algumas vezes que a base do crescimento espiritual é você deixar de ser efeito e passar a ser causa. Ora, o que significa isso? Uma criança é efeito. Porque uma criança, ela é alimentada, ela é cuidada, ela carece de ações para que ela possa sobreviver. Quando ela se torna um adulto, e às vezes isso pode acontecer aos 50 anos, aos 70 anos, às vezes isso nunca acontece. Quando ela se torna adulta, ela deixa de ser efeito disso. Ela deixa de estar dentro da crença de que o mundo deve cuidar dela. E ela passa a entrar na crença de que ela deve cuidar do mundo. E aí ela deixou de ser uma criança e ela se tornou um adulto. Todo o processo de desenvolvimento espiritual é o despertar do adulto interior. E que é uma coisa que vocês vão ouvir pouco por aí afora, né? A maioria fala despertar a criança interior. Não. A criança interior não é interessante nesse sentido, nessa compreensão do que vem a ser a criança interior. O adulto interior. Agora, o adulto, ele pode se divertir, ele pode brincar, ele pode levar a vida leve, mas ele não é mais efeito, ele é causa, ele se coloca na condição de causa. E isso é atingir esse adulto, né? Porque durante muito tempo, e a espiritualidade, ela infelizmente não se atualizou em relação a isso, durante muito tempo se associou a criança a um estado de pureza. Isso não é bem assim. Nem a filosofia, nem a psicanálise associa a criança à ideia de pureza. Mas essa é uma associação que as pessoas fizeram. Mas não, a criança, ela é essencialmente voltada a um desejo para si próprio. Quanto mais criança ela é, mais desejo para si ela tem. Mais ela quer para si. Por isso que nos primeiros instantes da vida, o que você colocar perto da mãozinha da criança, ela vai lá e agarra. E fecha a mão. Isso é um impulso de eu quero para mim. E mais do que isso, o que quer que seja, ela pega e põe na boca. E ela quer engolir. Pode ser caneta, moeda, pode ser o que for. Não precisa ser gostoso. E por que isso? Por que esse impulso, né? Esse impulso é assim porque é um ser que, para poder evoluir, para poder crescer, ele precisa ter muito desejo de receber. Por isso que ele quer tudo para ele. Por isso que a criança, ela se vê dentro de um universo egocêntrico. Toda criança é, por natureza, egocêntrica. O que significa isso? Todas as pessoas que eu conheço e que passam por mim existem ao meu redor. Eu estou no centro. Até as pessoas estranhas. Eu estou no centro. Eu sou um personagem central e as pessoas estranhas, a pessoa que entra no elevador, né, a pessoa que
passa por mim, quem conversa com os meus pais. Eu estou olhando aquilo ali e eu sou um personagem central. Essa perspectiva é a perspectiva infantil. E às vezes essa perspectiva não muda. Às vezes o indivíduo ele chega aos 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e ele continua se vendo como o personagem central de uma grande trama em torno da vida dele. Quando você atinge a fase adulta, você percebe que o mundo não é bem assim. E isso algumas vezes é doloroso. Algumas vezes isso envolve a necessidade de você perder algumas crenças. Como, por exemplo, uma crença muito comum de que as pessoas te devem. Né? As pessoas te devem afeto, carinho, respeito, atenção. Né? E se você não conseguiu chegar onde deveria chegar, onde você acha que deveria chegar, é porque alguém não te deu o que deveria te dar. E você fica nessa carência permanente de papai e mamãe. Papai e mamãe podem assumir muitas formas. Pode ser inclusive o Estado, né? O governo, né? Uma liderança, pode ser um guru, pode ser um mestre, pode ser, enfim. Você pode colocar as pessoas nesse lugar. Alguém precisa te dar algo para facilitar a sua vida. E se a sua vida não está onde deveria estar, é porque alguém não está te dando o que deveria te dar. Isso é uma prerrogativa infantil. Isso é a preservação de um estado infantil. E o estado infantil, ele não é dotado de potência, porque ele é efeito. Uma criança é efeito, um adulto não. Tá? Só a potência nos leva para a maturidade. Só quando eu supero os meus limites, quando eu supero as minhas barreiras. Então, nesse sentido, eu preciso da barreira, eu preciso do obstáculo, eu preciso da restrição para amadurecer. Eu preciso do problema. Porque em resolvendo o problema, eu me torno mais forte, porque resolvi o problema. A vida plena precisa amadurecer para chegar no desenvolvimento de seus potenciais extraordinários. E a potência é a alavanca para isso. Para alcançar a maturidade, é preciso, antes de tudo, superar seus problemas. Isso é potência. Potência também é uma qualidade, como eu disse, da luz infinita. Então é uma qualidade de imagem e semelhança da luz infinita. Não há nada que represente mais a potência do que Deus. Deus é a mais suprema potência. Você imagina a força necessária, a inteligência necessária para criar toda a dinâmica do universo. Isso é uma extraordinária potência. O referencial mais elevado de potência que temos é Deus. A luz infinita, então, é o ponto máximo dessa potência. Tornar-se a imagem e semelhança de Deus é alcançar um padrão de potência que consiste em superar cada vez mais a si mesmo. Vencer cada vez mais seus limites, a sua estreiteza. Tornar-se a imagem e semelhança da luz infinita é tornar-se causa e não efeito das coisas. E Deus é a causa de todas as causas. Ele não é efeito de nada. Nada modifica Deus, nada acrescenta Deus. Porque ele não é efeito, ele é causa. Ele é a mais suprema causa. A potência é o sentido mais elevado de virtude. E durante muito tempo esse conceito de virtude, ele foi um conceito deturpado. E muitos de nós vieram
de uma interpretação, conceituação moral desvirtuada do conceito original de virtude. E a potência é o sentido maior de virtude, de acordo com as antigas tradições do mundo, não só a cabala ancestral. Todas as antigas tradições do mundo diziam que o indivíduo que alcançasse a potência, a elevação, a superação, era o indivíduo mais virtuoso. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E o indivíduo mais virtuoso, ele passou a ser, aos olhos de algumas religiões, o indivíduo que abre mão da potência. O indivíduo que se torna extremamente passivo, manso, diante dos desafios da existência. E isso criou um desvio. Isso criou uma deturpação do conceito de virtude. A própria palavra virtude em português, ela deriva do latim virtu, que significa viril. Então há uma profunda relação entre virtude e virilidade, no sentido de potência. Virilidade aí simbolicamente simboliza potência. Não estou falando de gênero, tá? Estou falando de uma simbologia. Então, no passado, na origem dos conceitos de virtude, estavam os conceitos de potência. Por quê? Porque esse era o conceito de Deus. Sempre foi. Nas antigas tradições, não estou falando só da Cabala. Deus se manifesta por intermédio da potência e exige que a criatura responda com proporcional potência diante dos obstáculos. Por isso que frequentemente, nas antigas histórias religiosas, todas elas, frequentemente você vai ver Deus colocando obstáculos para que indivíduos que ele nomeia como sendo indivíduos que farão uma diferença, precisam superar esses obstáculos, precisam superar o trágico muitas vezes, para se tornarem aquilo que eles podem vir a se tornar. Ou seja, o ponto máximo de sua evolução.